Olá, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Mercado Imobiliário aqui na TV GRU. Eu gostaria de agradecer ao nosso mais novo parceiro e patrocinador deste programa, uma pessoa, um empresário de sucesso que vem muito agregar a nossa cidade, Luiz Kerschichan, da Mirante Imóveis. Seja bem-vindo. Eu recebo hoje aqui duas grandes amigas, duas grandes profissionais do mercado imobiliário da nossa cidade. A minha amiga Cris Donizete e a Isabel Martins. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Humberto. Obrigada pelo convite, uma satisfação estar participando aqui do seu programa. Eu que tenho a agradecer, eu acho que todas essas profissionais que eu trago no nosso programa são para valorizar a nossa categoria. É isso que nós precisamos, né? Vamos lá. Vou começar com a Cris. Vamos lá. Cris, me fala um pouco da sua, de como você começou, quando você iniciou no mercado e a sua vida. Bom, vamos lá. Eu sempre fui da área de vendas, né? Eu comecei a trabalhar com vendas, eu devia ter uns 15 anos. Só que vendia outras coisas, né? Eu trabalhava no shopping, tudo. Só que vendas, eu entendo que quem tem essa segurança para vendas, vende qualquer coisa, desde que você entenda do que você está vendendo, é claro. Então, assim, aí eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, eu reencontrei com a Donizete, porque eu tinha 16, né? Eu reencontrei com a Donizete, a gente voltou a namorar, tudo. E sempre acompanhei essa rotina de vendas de imóvel, locação. Eu via sempre ele conversando com amigos e até ficava meio perdida porque não entendia do assunto. Aí, de repente, né, passou os anos, eu estava trabalhando com a minha irmã e aí acabei saindo tudo. Nesse momento ele sugeriu para mim, falou assim, você não quer tirar o Cresce? Porque sem Cresce você não vai trabalhar. Verdade. Aí eu falei assim, deixa eu fazer uma experiência primeiro, ver se eu gosto. Então, mas a sua experiência vai ser estagiando com Cresce, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu comecei, me inscrevi tudo em 2014 e entrei. E engraçado que foi muito dinâmica a coisa, que logo de cara já comecei a fechar negócio e já tive uma afinidade legal com vendas, porque eu sempre gostei de entrar, ver imóvel, tudo para mim, né? Às vezes eu chegava a sair pesquisando, procurando vários corretores até para entrar dentro de imóvel. E só sucesso de lá para cá. Né? Ô, Cris, me fala uma coisa. 2014 você iniciou, sim, né? Sim, acho que é 7 anos, né? Já tem tempo e habilidade para controlar qualquer situação no mercado. Você, hoje em dia, com esse conhecimento que você adquiriu na profissão, qual dica você daria para quem está começando? Algo que você gostaria de ter escutado de uma pessoa que já tinha experiência no ramo. Que dica você daria? Então, eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de aprender com uma pessoa que é um dos melhores professores, realmente, que é o Donizete, né? Então, assim, ele me ensinou muita coisa, inclusive, assim, ele sempre pegou muito firme, né? Faz curso, corre atrás, entenda, né, da área. Ele sempre foi uma pessoa muito, também, esforçada, que sempre procurou estudar para entender, porque parece que vender imóvel é uma coisa simples, e não é. A gente tem que entender muito de tudo, né? Documentação, tudo, fazer vários cursos, em muitos cursos que o Cresce oferece até gratuito. Então, assim, eu tive um grande professor que me deu essa oportunidade, né? Que me ensinou bem. Só que eu sinto de colegas, né, da área que às vezes eles não têm esse conhecimento, né? Então eu diria, o meu conselho é que a pessoa realmente corra atrás da informação para ela ter base, né? Para ter firmeza naquilo que ela está fazendo. É verdade. O primordial é que você tenha realmente conhecimento e segurança para você poder fazer uma intermediação segura, né, Cris? Ô, Cris, me fala uma coisa. O que para você é indispensável em um bom corretor de imóvel? Primeiramente, a honestidade,
a ética. Eu acho que, assim, o nosso ramo é um ramo que, assim, querendo ou não, as pessoas, né, que têm grandes oportunidades de negócio, elas acham que, eu vou dar um chapéu aqui, outro ali, eu vou passar um parceiro para trás, eu vou fazer aqui um negócio, né, escondidinho, sei lá. Existe de tudo, né, um pouco. Eu conheci muita gente, né, nesse tempo que eu tô. Então, a priori seria ética, honestidade, empatia para trabalhar, conhecimento com o cliente, né? Que eu acho que tem muita gente que o cliente pede arroz e ele fica apresentando feijão, assim, a grosso modo. Então, eu acredito que você tem que escutar o seu cliente, né? Você tem que escutar e perceber realmente o que ele precisa. Porque cada cliente, ele tem uma necessidade. E é diferente, né? Você não entender aquilo que ele está pedindo, indo para outros caminhos, mostrando 1000 opções e não sentir realmente a necessidade do cliente. Quer dizer, você acaba perdendo tempo, né? E deixando o cliente também irritado. Eu acho que realmente é muito importante isso, você escutar qual é a necessidade Sim. do cliente, da sua família, o que é que ele precisa, né? Porque tudo é importante. É importante até o tipo do imóvel que você vai oferecer para o cliente. Sim, é verdade. Porque às vezes o cara precisa, a necessidade dele, da família dele, é que os 2 filhos dele estudam na escola X e ele precisa morar próximo daquela escola. Sim. E o corretor às vezes não escuta, né? Não escuta isso. E acaba oferecendo um imóvel realmente do outro lado da cidade. Isso não é legal. Você percebe, é um detalhe muito importante. Desculpa te cortar. Você percebe até às vezes com seus próprios parceiros, né? Que você faz parceria de imóvel, né? Você posta num grupo, eu quero um imóvel de 60 metros, 2 dormitórios, com lazer, novo, com varanda. Aí o seu parceiro de imóvel, com nós próprios corretores, mas eu tenho, tudo bem, ele quer, né, passar a oportunidade, né? Mas ele manda uma coisa que não tem nada a ver, né? Então eu acho que é falta realmente de escutar. Isso acontece direto. Acontece, né? Direto. É um barato, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Para uma negociação ser bem sucedida, o que é necessário? Então, primeiramente, você conhecer bem o imóvel. Depois, antes de trabalhar esse imóvel, você precisa conhecer a documentação. Entendeu? Porque às vezes o cliente, ele não entende, né? Salvo alguma exceção de alguns clientes, tal, que entende de documentação. Às vezes você pergunta assim, tem alguma coisa, alguma restrição no seu imóvel, alguma pendência no seu nome? O cliente, não, dá tudo certo. Ele não, né, nem lembra que está pendente alguma coisa, ou talvez não entenda. Você pergunta, tá registrado o seu imóvel, tem escritura? Ele tem, ele acha que um papel é uma escritura, né? Então, assim, aí você fecha a negociação, tá tudo certo, tá tudo ok, quando você vai ver, a documentação tá toda esquisita. Aí você deixa o cliente estressado, porque ele criou uma expectativa, você fica frustrado, porque você não vai concretizar o negócio, automaticamente você não vai ganhar comissão, né? Que a gente trabalha, querendo ou não, para satisfazer o cliente, né? Eu penso primeiro no cliente, independente do dinheiro, que vem em segundo lugar. Dinheiro é necessário, Nossa, né? Lógico. Todo mundo vive por dinheiro. Mas eu acredito que você tem que ter a satisfação do cliente, tem que ver a felicidade do cliente, né? Ver que ele está satisfeito, contente. E aí analisar a documentação antes de oferecer, de botar ele em anúncio para o mercado e tal. Já cometi falhas, por isso que eu aprendi. Você sabe que eu tenho até uma história rápida e engraçada e triste, né? Porque uma vez eu fui fazer uma avaliação e perguntei sobre o documento, acabei quase que negociando o imóvel, e uma das perguntas que a gente faz, como está a documentação do seu imóvel? E o cara falou para mim assim, a documentação é perfeita, tá tudo em ordem. Tudo em ordem, mas o pai dele e a mãe dele haviam falecido e ele não fez inventário. E eu disse para ele, olha, você não tem uma documentação hábil, eu estava vendendo financiado, através de financiamento bancário. Você não tem uma documentação hábil para que eu possa vender o seu imóvel. O cara ficou bravo comigo, Isabel. Eles ficam. O cara ficou bravo comigo. Como você está falando que a casa não é minha? Não, pera um pouco. Não é isso. Mas você só falta fazer o inventário e averbar, que demora um tempo, dependendo aí do desfecho, né? Me fala uma coisa, lidar com pessoa é um processo, a gente sabe que delicado, né?
uma vez porque existem diferenças entre elas. Quais os principais preceitos éticos para que exista uma boa relação entre os corretores? Então... Você já falou sobre a ética. Sim, eu acho que é um ponto de extrema importância. É um ponto de extrema importância. A transparência, você não ganha uma vez só, né? Eu penso que assim, você tendo essa transparência de negócio, essa afinidade, essa clareza, você tem um parceiro, você tem para sempre, é um cliente, é um parceiro. Então, assim, o ponto fundamental é pensar que nós estamos aqui, né, para fazer boas alianças e que isso seja para sempre, né, que você tenha essa parceria em vários negócios e não pensar em ganhar uma vez só, achar que vou levar vantagem em alguma situação e de repente faz a coisa errada e perde oportunidades, né? Então, assim, se você tiver um bom relacionamento, se você tiver uma boa transparência, se você fizer a coisa certinha, você vai ter um parceiro e clientes te indicando assim, ó, uma carteira. É verdade. Cris, me fala uma coisa. O que um cliente deve esperar da postura do atendimento de um bom corretor? Eu acho que isso é uma dica importante para você que está procurando imóvel, que está correndo atrás. Eu acho que você deve escutar essa dica. Então, reforce um pouquinho, Humberto, a pergunta, por favor. O que um cliente deve esperar de uma postura de atendimento de um bom corretor? Então, a postura seria essa mesmo, né? Ele vê o cliente, primeiro em satisfazê-lo, segundo ponto em procurar o produto que o cliente está buscando e ser transparente com ele, que eu insisto muito nisso, mas é uma verdade. E atender ele com carinho, com respeito que ele merece, entendeu? Basicamente, eu acho que é o que a gente já conversou anteriormente. Uma educação também, uma né? educação, que eu acho que é um princípio básico de você é... conversar e explicar para uma pessoa que não conhece. Porque, às vezes, o corretor ele tem que ter a noção de que o cara que está procurando, comprando o imóvel, vendendo, ele não tem esse conhecimento. Sim, sim. Você entendeu? Então, ele precisa realmente da atenção, da educação, do atendimento, da explicação. Sim, né? Mostrar com verdade, né? Que às vezes você sabe algum defeito que tem, algum erro no imóvel, e o cliente, o corretor, para fechar a venda, ele não é transparente de falar o que realmente tem de defeitos ou que vai prejudicar o cliente. E para a nossa profissão é complicado, porque a gente responde, às vezes, civil e criminalmente, né? Então, por isso tem que existir essa verdade, né, com o cliente. Eu acho que é muito importante um ponto, Cris e Isabel, eu costumo dizer sempre, eu aprendi isso e costumo dizer, sempre coloquei em prática, que uma boa venda inicia por uma boa avaliação. Sim. Eu acho que a avaliação é uma coisa, é o pontapé inicial de uma boa intermediação. Quando o corretor entra num imóvel e que ele não sabe fazer avaliação ou não tem noção, eu acho que ele poderia se dirigir ao quê? A um companheiro, a aprender, o que a Cris falou. É de extrema importância que você esteja atualizado para aprender. Sim. Acho que a ética profissional também conta muito, né? Exatamente. Eu disse outro dia, eu citei um exemplo que tem ruas em Guarulhos que tem 3 preços de metro quadrado do terreno. Verdade. Né? E às vezes o corretor não sabe. A Timóteo Penteado é uma avenida que é isso. Ela tem 3, 4 preços, mas o corretor acha que custa um só. E não é assim. Existem localizações diferentes dentro da preço de metro quadrado dentro da própria rua. Né? Eu acho que isso é muito importante para que o corretor tenha essa noção de que para ele efetuar uma boa venda, uma boa intermediação, ele precisa fazer uma boa avaliação. Não faça avaliação com o coração. O coração quem tem é o proprietário. O proprietário tem aquele valor porque ele sabe quanto custou e tal, mas a avaliação tem que ser feita realmente profissional. Eu vou pedir a atenção de vocês. No segundo bloco, eu falo com a Isabel Martins. Um abraço, por enquanto, os nossos comerciais.
Legal ter você aqui junto com a gente no programa Mercado Imobiliário, nesse segundo bloco, na TV GRU. Muito obrigado pela sua audiência e a sua participação, tá bom? Eu queria falar um pouco do meu amigo Cláudio Donegatti, do Guia do Imóvel, né? É um jornal de extrema importância para nós profissionais da área, sempre com matérias importantes, com o Dr. Demóstenes, profissionais realmente que trazem informações interessantes para o nosso mercado. Anuncia você também no Guia do Imóvel. É um veículo de comunicação que faz parte do nosso meio, tá bom? Quem anuncia lá também aqui no Guia do Imóvel, e eu queria mandar um abraço, é o meu amigo Décio da HP Imóveis, ali na Vila São Jorge, comanda o espetáculo naquela região. Tem também meu amigo de muito tempo, Toledo Pisa, sempre tem bons imóveis anunciados no Guia do Imóvel. É um investimento que ele faz, que ele fala, dá retorno. É isso aí, Toledo. Continua junto com a gente no Guia do Imóvel, tá? E eu não poderia deixar de abraçar e mandar um grande beijo no coração do meu amigo Paulo Pereira, um amigo de muitos anos, um profissional na cidade ao qual eu respeito muito, né? Então, Paulinho, está sempre presente no Guia do Imóvel com grandes ofertas e oportunidades para você, tá bom? Guia do Imóvel, não esqueça. Dona Isabel, como vai? Muito obrigado por estar novamente no nosso programa. Mais uma vez. E grandes lembranças aí dos nossos profissionais do mercado aí, realmente são... Eu sou fichinha aí perto deles aí. Não, eu acho que a participação de todos não importa o tempo, eu acho que a participação de todos. E que é importante. Eu acho de extrema importância a mulher, o sexo feminino no mercado imobiliário. Porque como eu sou meio antigo, na minha época tinham pouquíssimas corretoras de imóveis. Hoje não. Hoje a liderança de grandes profissionais femininos como a Cris, como a Isabel, que tem um conhecimento e bagagem para atender você da melhor maneira possível dentro do nosso município para qualquer intermediação. Eu acho isso muito importante, viu? Me fala um pouco da tua história agora, para o povo saber quem é a Isabel Martins. Então, eu era CLT, trabalhei numa entidade sindical há 22 anos, né? Comecei como recepcionista, entrei depois para secretária e acabei no departamento jurídico. E lá também houve a oportunidade de eu fazer o curso de Direito, né? Me especializei na área do direito, em relação a direito imobiliário, e fui conhecendo várias etapas desse mundo do mercado, que é fantástico, é um mercado muito rico. Quando eu estava trabalhando no CLT, isso foi em 1992, que quando eu também estava exercendo aí a função do estudo da faculdade na UNG, eu fazia a corretagem assim muito pouco. Eu vim pegar 100% mesmo firme, foi em 2013, que foi quando eu fui demitida na época, né, quando eu trabalhava, e fiquei assim meio que isolada no mercado. Falei, nossa, o que eu vou fazer agora? E eu conhecia o fator do Cresce, Humberto, através de uma colega minha, uma doutora Ana Lupo, que me indicou na época. Eu falei, por que você não tira o Cresce? Eu fiquei pensando, eu falei, Cresce, que te acho que é isso de Cresce? E aí eu fiz o curso, na época era lá na Pamplona que a gente tirava o Cresce. Pamplona 1200. Exatamente. Eu fiz o curso lá, fiz as provas lá, na época com o Dr. Anderson, que foi feito as provas. E na época foi engraçado porque também eu fiquei em 2 matérias, né? Eu tive que reforçar o estudo nas 2 matérias e tive a oportunidade de participar do evento lá, no próprio Cresce, marcado lá. E daí para lá eu comecei a entender, a começar a estudar mais sobre a corretagem. E então, quando aí, em 2013, que eu me vi assim, num buraco, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que nessa época eu estava lançando a Exetec do Cidade Maia, lá perto lá do Shopping Maia hoje, né? Então, praticamente, o lançamento eu iniciei lá. Tive várias imobiliárias que eu trabalhei antes de entrar nesse lançamento. Trabalhei justamente com Paulo Pereira, trabalhei com
enfim, uma infinidade de imobiliárias, mas eu não me enxerguei, né? E fui para o lançamento. Fiquei lá 3 anos. O que te motivou aí para o lançamento? Olha, o lançamento foi um grande aprendizado para mim. Não sabia de nada, aprendi muita coisa, porque lançamento você leva o seu escritório dentro do lançamento. Você tem que levar os seus materiais, pegar o fator de tabelas, você tem que entender o mercado financeiro, você usa muito tabela price, tabela saque, você tem que entender o que o cliente está buscando para você no mercado. Então, assim, você tem que saber, no lançamento, o que você está vendendo, que tipo de imóveis, que tipo de apartamento, seja ele estúdio, apartamentos de qual metragem. Então, lá teria várias metragens, e principalmente dos estúdios, que foi o mais vendidos, e depois apartamentos de 68 metros até 154 metros. Esse era o projeto do Cidade Maia. Então, eu me encantei com tudo isso. E assim, uma coisa absurda, porque hoje já não tem mais, era o fator da quantidade de corretores que você tinha na época. Você trabalhava lá com 1.000 corretores. Era 2 empresas, 3 empresas, pela quantidade que tinha do lançamento. E foi naquela época que começou a esmorecer a parte de corretagem, né? O mercado começou assim, deu uma queda tão grande, isso foi em 2017, que veio aquela... assim, acabou com o mercado, acabou. Então, nesse fator do lançamento, eu tive muito aprendizado, muitos amigos que abraçaram para ajudar, porque eu não sabia de nada. Você tinha que levar o cliente para conhecer toda a maquete, ter estudado, e lá interessante, era 6 condomínios. Você tinha que saber um por cada um. Você tem que estudar realmente para poder oferecer com segurança para o seu cliente, exatamente, né, Isabel? Principalmente, você conhecer o que ele vem buscar. Se você não souber o que o cliente está buscando, você vai ficar perdida e você não vai saber atender com excelência esse cliente. Qual a maior dificuldade que tem no mercado de lançamento? O que o corretor sente de mais dificuldade quando ele entra num plantão? Olha, no meu ver, é um investimento que ele tem que fazer nele e conhecer onde ele está trabalhando. Ele tem que conhecer todo o projeto. Então, às vezes o pessoal às vezes sai daqui e vai para São Paulo, né? Um exemplo. Como eu já fiz também. Trabalhei 1 ano na Vila Mariana, bati cabeça. Eu achei que estava preparada, não estava preparada. Eu tinha muitas captações de clientes com poder de compra, mas talvez eu veja uma falha minha que eu não soube trabalhar nesse fator. Em que sentido você... eu estava despreparada em relação à veste, que o corretor tem que estar bem vestido. Eu não tinha conhecimento do mercado financeiro, que o corretor tem que ter conhecimento do mercado financeiro. Nossa, e a ética, né? A ética. Eu acho que isso é fundamental, a ética do corretor e de quem está coordenando ou gerenciando o produto. Se você não tiver todo esse jogo esse pilar de sabedoria, de entendimento daquilo que você está fazendo, você não consegue ser um corretor de sucesso. Realmente, porque dentro dos plantões existe a ética profissional? Ou... Olha, muito pouco. Mas vindo hoje, pelas mudanças do mercado, por esse fator da própria pandemia, que exigiu que você se atualizasse com o fator digital, né, o marketing digital, esse fator hoje, se o corretor não estiver preparado, ele está fora do mercado. Me fala uma coisa, Bel. Na sua concepção, você também, com o tempo que você tem de mercado, a gente pode falar que torna-se um professor. Porque quando você tem vontade, ética, educação e princípios, amor, você em pouco tempo torna-se um corretor de sucesso. Verdade. Para você, o que é que faz um corretor ter sucesso? Olha, no meu ponto de vista, ele tem que investir muito nele, muito. Seja qualquer for a situação. Começando pela apresentação, a veste, mercado financeiro e o marketing. Ele tem que se auto-investir. Se ele não tiver esse investimento, ele não vai ter sucesso no mercado. Ele vai estar sempre precisando da ajuda do amigo.
como eu já comecei no início, eu já tive essa necessidade de pedir ajuda para os parceiros para poder entender esse fator do lançamento, né, do mercado, da corretagem. Humberto, esse nosso mercado ele é riquíssimo, ele é extraordinário. Você vai encontrar pessoas boas e pessoas de má índole. Isso é natural. Como em toda a profissão, Sim. né? Você encontra. Então, assim, eu bati muita cabeça, mas eu aprendi muita coisa e estou aprendendo muita coisa. Então, eu auto-invisto em mim. Então, se você não me investir no saber conhecer e estudar, principalmente estudar livros, mercado financeiro, você se perde na corretagem. Isabel, eu tenho um ditado muito antigo, muita gente dá risada, mas é a grande verdade. O profissional, o corretor de imóvel tem uma capacidade tão grande que eu sempre costumei dizer a minha vida inteira para os corretores ao qual eu administrei. Hoje, o corretor de imóvel não tem dinheiro para comprar o pão. Amanhã, acredite, ele compra a padaria. Então, isso aqui é uma profissão muito importante. Mas é verdade, ela de grande começa, valor. ela né? começa nesse Bel, fator. me fala uma coisa. Esclarece para o pessoal. Nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá para você esclarecer para a gente como funciona o Índice Nacional de Custos da Construção Civil, o INCC, que muita gente escuta e não sabe o que é. Pois é, isso é uma grande falha dos corretores, principalmente de lançamento, porque essas taxas são corrigidas nas parcelas, principalmente do financiamento, quando você entra no projeto para vender. Então, você tem uma tabela, né? Essa tabela tem todo um plano lá de pagamento de 20% a 25%, né? que é o período dos 3 anos da construção do lançamento. Né? Você tem a tabela que você vai pagar direto para a construtora nesse período, dos 3 anos. Passados os 3 anos, você vai entrar no financiamento. Então, esse índice do Nacional do Construção Civil, ele é o sumo, né? Ele é insumo do que vai ser ingerido na construção. Né? O que é esse insumo? É areia, é pedra, é o ferro. Isso é o que você paga do INCC. As pessoas falam, nossa, mas eu quero lá no 20º andar. Pois todo aquele maquinário que está levando o material lá para aquela construção daquele prédio, você está pagando, que é o INCC da construção civil. Legal, olha, foi um grande prazer receber nesse programa a Cris Donizete, eu que agradeço. A Isabel Martins, grandes amigas, obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Obrigada a você. Eu espero que continuem trabalhando e orientando e fazendo parcerias, como eu sempre digo. Parceria, na atual pandemia que nós vivemos, foi o que salvou muito o corretor de imóvel da situação. É verdade. Né? Então, você corretor de imóvel, põe a mão no coração, põe a mão na consciência e saiba que parceria, respeito, ética é de extrema importância para que a nossa profissão possa receber realmente o respeito que nós merecemos na nossa cidade. Olha só, muito obrigado, agradeço ter vocês comigo nesse programa e até o próximo programa. Até mais. Até mais. Obrigada.